Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, galerinha, vamos aí dando continuidade ao conteúdo do nosso livro didático. Vamos ver hoje tensão e resistência elétrica. Então, se ajeita aí na cadeira, prepara aí a água e vamos começar. Então, pessoal, tensão elétrica que vamos representar pela letra U maiúscula. O que é tensão elétrica? A gente pode definir tensão elétrica com entre dois pontos, isso é importante, tá? A tensão elétrica sempre vai existir entre duas extremidades, beleza? Então, o que acontece? A tensão entre esses dois pontos, essas duas extremidades, como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga que está nas proximidades desses pontos. Em outras palavras, como a gente pode ilustrar isso para você entender? Gente, como nós vimos na aula passada, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, né? Ou seja, você tem os elétrons e aí quando você consegue, né, que eles caminhem todos em mesma direção e sentido, você cria corrente elétrica. Aí vamos lá. Qual é a grandeza física responsável por isso? De criar essa condição, né, para que a carga se movimente de forma ordenada. É a tensão elétrica. Olha só, você tem a mesa aí onde você está estudando, certo? Imagina o seguinte, você pega várias bolinhas de gude que vai representar os elétrons e espalha pela mesa. Pois bem, se todas essas bolinhas se moverem de forma ordenada, você está gerando corrente elétrica. Pois bem, se você deixar as bolinhas espalhadas pela sua mesa, elas vão caminhar para qualquer lado da sua mesa? Ou vão ficar paradas ali onde você deixar? Isso aí, vão ficar paradinhas. Ou seja, você não vai ter corrente. Agora, o que acontece se você pegar uma das extremidades da sua mesa, por exemplo, o lado direito da sua mesa, e levanta esse lado? O que vai acontecer? Isso aí. Todas as bolinhas de gude vão o quê? Vão rolar para a esquerda, né? Ou seja, você acabou de criar o quê? Uma condição, né, para que você tenha um movimento ordenado. Ou seja, é isso que é a tensão elétrica. É quando você cria, né, essa variação de energia, tá? Tal que as cargas vão se deslocar. Beleza? Aí, ó, a unidade de tensão é o volt, que é representado pela letra V maiúscula. E aí, vamos lá, pessoal, pilha de volta, né, como está aí no nosso livro. O que é isso? A pilha foi um dos primeiros geradores elétricos. E como que ela funciona? Ela vai produzir uma tensão elétrica. E como que ela produz uma tensão elétrica? Através de reações químicas, né? Ou seja, você tem a pilha, né, compostos de dois elementos químicos diferentes, e aí você vai ter uma reação química acontecendo em cada um desses elementos, e isso vai proporcionar uma troca de elétrons entre esses dois elementos químicos. Ou seja, você está criando uma tensão elétrica, ou seja, uma diferença de energia, tal que os elétrons estão saindo de um elemento e indo para outro através, né, dessas reações químicas. Beleza? Tranquilinho aqui, até aqui, gente? Então, vamos continuar. Galerinha, geradores elétricos. O que são geradores? Geradores são o quê? São dispositivos que vão produzir uma tensão elétrica entre dois terminais e, consequentemente, vai converter essa energia em energia elétrica. Ou seja, por isso que gerador elétrico tem esse nome. Gerador por quê? Ele vai gerar um tipo de energia, né? E vai transformar essa energia em energia elétrica. Aí vamos lá, que tipo de geradores nós temos? Por exemplo,
Pilhas, baterias, são tipos de geradores. Como que elas funcionam? Através de reações químicas. Ou seja, você vai ter uma energia química, né? E essa energia química vai ser transformada em energia elétrica. Usinas elétricas. Por exemplo, hidrelétricas. A hidrelétrica, ela converte a energia mecânica da água. Como assim, Igor, energia mecânica da água? A água está em movimento, certo? Então, o que acontece? Quando a água cai, né, ela tem movimento, ou seja, ela tem energia. Ao bater na turbina, a turbina vai girar, não é? Ao girar, você está o quê? Essa energia da água está sendo transferida para a turbina, né? Que a turbina antes estava parada, agora ela está em movimento. Então, ou seja, a água está transferindo energia para a turbina. O giro da turbina, né, vai produzir o quê? Energia. E aí essa energia mecânica da rotação da turbina que é convertida em energia elétrica. Beleza? Outros tipos de usinas que nós temos, por exemplo, usina eólica, usinas termoelétricas, né? Mesma ideia. E, por exemplo, geradores a diesel, né? Como que funciona um gerador a diesel? Você coloca diesel, que é um tipo de combustível. Aí o que acontece? Você tem a queima do combustível, né? Aí o que o gerador faz? Converte essa energia feita da combustão do diesel em energia elétrica. Entenderam? De boa? Então vamos lá. Ou seja, beleza. Igor, entendi. O gerador, né? Geradores elétricos são aqueles que vão transformar um tipo de energia em energia elétrica. Ok, entendi. Aí o que acontece? Essa energia, essa corrente elétrica que o gerador vai criar, né? Ou seja, essa energia elétrica, essa corrente elétrica que o gerador está criando, né? Ela vai ser o quê? De dois tipos. Ou a corrente elétrica será contínua ou ela será alternada. Vamos estudar aqui cada uma delas separadamente. Corrente contínua, chamada também de abreviada, né, de CC. Quando ela aparece? Quando você tem uma tensão elétrica constante ao longo do tempo. Ou seja, você vai criar uma tensão, né? E essa tensão, esse valor, será constante. E aí o que acontece? O que acontece com os elétrons? Ele o que? Vai percorrer o circuito. Igor, peraí, o que é circuito? Vamos ver na nossa próxima aula, mas aqui eu já estou adiantando, tá? Circuito é o caminho que o elétron vai fazer, tá? A gente chama isso de circuitos elétricos, mas relaxa que isso eu vou explicar com mais detalhes na próxima aula. Por enquanto, entenda assim, circuito elétrico, né, ou circuito, é o caminho que o elétron vai percorrer, né? Ou seja, que o caminho que a corrente elétrica vai percorrer, beleza? Então, os elétrons vão percorrer esse circuito em uma única direção. Por isso, a gente pode definir os polos positivos e negativos de forma bem fácil, bem direta. Por exemplo, uma pilha. Se você pega uma pilha aí mesmo na sua casa, ao você olhar, você vai ver. Tem um polo positivo e um polo negativo. Aí como é que funciona? Ao você conectar a pilha num controle remoto ou em algum equipamento, né, que peça a pilha, ao você conectar ela, olha só, cada pontinho aqui é um elétron. Esses elétrons eles vão sair do polo positivo e vão caminhar nesse sentido até o polo negativo, né? Ou seja, esse caminho bem definido.
Aí vamos lá, quais geradores a gente pode considerar assim? Pilha, bateria, e quando você tem corrente contínua, esses polos são muito bem definidos. Por isso que quando, por exemplo, em carros, vocês têm a bateria de carro, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, assim, um mecânico trabalhando na bateria, né? Mas ele tem lá, né, os grampos, né, para colocar na bateria, e tem o grampo, né, para o polo positivo e o para o polo negativo, né? O mecânico, né, pode colocar ele de qualquer jeito na bateria? De jeito nenhum, né? Porque senão ele pode danificar a bateria. Ele precisa colocar o cabo positivo no polo positivo e o cabo negativo no polo negativo. Justamente por causa disso, porque você tem um caminho em uma única direção, tá? E a corrente alternada, CA, é quando a tensão elétrica ela é alternada ao longo do tempo. Opa, Igor, como assim alternada? Ó, na corrente contínua, a tensão é constante, ou seja, se você cria uma tensão positiva, aí, digamos lá, você cria uma tensão de, exemplo, 10 volts. Essa tensão de 10 volts vai ser o quê? Constante ao longo do tempo. Agora, na alternada, esse valor da tensão vai variar. Ou seja, você tem digamos lá, vamos pegar lá 10 volts. Só que esse 10 volts vai para 0, menos 10, aí 0, 10, ele fica alternando, oscilando, né? De forma periódica. Aí, então o que acontece? Quando a sua tensão varia desse jeito, os elétrons, eles o que? Alteram seu sentido de circulação dentro do circuito. Vamos lá. Se você tem, vamos lá, a tensão a 10 volts, né? O que acontece com os elétrons? Eles vão girar. Aí vamos considerar que eles giram no sentido horário. Olha aí, ó, olha o nosso desenho. A setinha contínua, sem ser apontilhada, ó, toda para direita, para baixo, para esquerda. Eles vão girar nesse sentido. Aí o que acontece? A tensão que estava 10 cai para zero. Opa, tensão zero, você não tem corrente. Então, o que acontece com os elétrons? Eles param. Aí a tensão cai para menos 10. Opa, foi para menos 10, então o que acontece? Isso aí. A corrente que antes estava indo num sentido, agora o quê? Volta. Faz o sentido inverso. Então, se ela estava girando no sentido horário, agora ela gira no sentido anti-horário. Ou seja, agora ela caminha no sentido das setas pontilhadas, ou seja, para a direita, para cima e para a esquerda, né? Fazendo um movimento anti-horário. Aí o que acaba acontecendo? Você tem a sua tensão alternando, ou seja, 10, 0, menos 10, 0, 10, 0, menos 10. Tá vendo? Você tem essa oscilação, né? E com isso o que acaba acontecendo? A corrente que estava, vamos lá, horário, horário, anti-horário, ela fica alternando a sua circulação. E aí o que acontece? Essa, os elétrons, né, fazendo esse movimento alternado, logo a corrente elétrica recebe esse nome, corrente alternada, por causa disso. Tá? E aí, vamos lá, aqui no Brasil, essa alternância, né, essa corrente alternada, ela é padronizada. Tá? Ela é padronizada de que forma? Por exemplo, corrente alternada é a corrente que chega nas nossas casas. Né? E vamos lá, já que elas ficam alternando o tempo inteiro o seu sentido dentro do circuito, o Brasil padronizou que a corrente elétrica que temos, que vai para a casa das pessoas, ela alterna 60 vezes por segundo. Ou seja, pega aí um elétron, ele faz sentido horário anti-horário, ele faz esse movimento 60 vezes em 1 segundo. Ou seja, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta.
60 vezes em 1 segundo. Tranquilo? Show de bola? E por isso, como ela não tem esse caminho bem definido, né, você não tem polo positivo e negativo. Então, quando você pega um pino, né, vamos lá, comparando. Pilha, polo positivo, polo negativo bem definido. Agora você pega, por exemplo, um carregador de celular, você olha para a peça que você vai plugar na tomada. Aí fala que, por exemplo, o pino da direita é positivo, o pino da esquerda é negativo? Não, não fala. Por quê? Porque, como é corrente alternada, não importa se você coloca o seu carregador de celular de, por exemplo, de para cima ou para baixo, né? Tipo assim, né? Não importa. Por causa disso. Beleza? Então, galerinha, ó, para finalizar essa parte, vocês podem fazer os exercícios da página 23 e 24, do exercício 1 até o 7. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar lá no sala de aula. Ok, turma, agora a resistência elétrica, que nós vamos representar pela letra R maiúscula. A resistência elétrica, pessoal, é uma grandeza física relacionada com a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Então, ou seja, vamos lá. Olha só, você tem. Como é que a gente pode explicar aqui? Por exemplo, ó, o seu carregador de celular, certo? Você conecta ele na tomada. E a extremidade, né, o pino, você conecta no seu celular. Esse fio, né, esse fio condutor, é composto de um material, certo? E aí, vamos lá. Esse material, ele o quê? Produz assim, ele tem uma resistência à passagem dessa corrente, né? Todo material tem, né? Isso é uma característica de cada um, né? Tipo, a natureza, né, tem lá os elementos, né? E cada elemento tem uma resistência, tá? Aí a gente vai definir a resistência elétrica, cuja unidade é o ohm, né, que é essa letra grega, né? E o nome ohm é em homenagem ao físico, né, que estudou isso lá atrás, tá? E aí, galera, olha só, eu botei aqui a imagem para ficar fácil a visualização do que eu acabei de dizer. Olha só, você tem um fio, né? Assim, você tem um tubo, certo? E aí você vamos lá, pega uma bolinha de gude, amarra ela num barbante, e aí você puxa, né? Você coloca ela de um lado, passa o fio por dentro do tubo e puxa esse fio. Se o material é tal que a sua característica, né, é de uma resistência elétrica baixa, o elétron não vai encontrar o quê? Uma resistência para poder passar. Então ele vai passar o quê? De forma tranquila. Agora, como se você pega um material que já tem uma grande resistência, ou seja, ele tem ele proporciona uma dificuldade, né, para os elétrons passarem. Olha aqui a figura da direita. Você pega esse tubo, faz diversos furos nele e sai espetando, né, palitos assim, palitos de madeira, assim, tipo espeto de churrasco, né? Sai furando o tubo assim tal de forma aleatória. Aí você vai e puxa esse barbante com a bolinha de gude. O que vai acontecer? Essa bolinha vai o quê? Vai ficar batendo nesses espetos, né? E o quê? E vai demorar um tempo até ficar batendo, 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 até sair pela outra extremidade. Ou seja, por qual tubo foi mais fácil? O da esquerda, que você só deu uma puxada, ó, saiu direto. Então, galera, pensa assim, né? Gravem assim. Resistência elétrica é a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Beleza? Fácil de passar, sem resistência. Difícil de passar, resistência elétrica maior. Então, galera, vamos ver essa imagem aqui que relaciona essas três grandezas que nós vimos até agora. Olha só.
olha o que nós temos aí. Nós temos o bonequinho em verde. Olha a unidade. É o ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Ou seja, o verdinho é a corrente. O amarelo é o volt. Opa, a gente acabou de ver. Volt é a tensão. É a tensão elétrica responsável por o quê? Fazer a corrente elétrica andar, né? E a resistência, que é o ohm, né, o bonequinho vermelho, é o que? Representa a dificuldade, né? Ou seja, da corrente elétrica passar por dentro do seu circuito. Beleza? Vamos lá, para ficar bem fácil. Corrente elétrica vai percorrer o circuito. A tensão elétrica é a responsável por fazer a corrente elétrica fazer esse caminho, né? Ou seja, é a tensão que literalmente empurra a corrente elétrica, né? E a resistência é aquela que dificulta a passagem da corrente, né? Ela pode, se a resistência for baixa, né? Esse tubo é mais largo. Se for maior, esse tubo aí é mais apertado, como vocês podem ver no desenho. Beleza? Ficou bem claro isso aí? Então, show de bola. Vamos seguir. Aí, turminha, vamos lá. Para finalizar essa parte, as leis de Ohm. Ohm, como vocês podem ver aí no seu caderno, no seu livro, né, foi um físico que ele observou nos seus experimentos, ele observou o seguinte, que a corrente elétrica, o I, está relacionada com dois fatores, né? A tensão elétrica, o U, e a resistência elétrica do material, o R. Ou seja, ele percebeu que essas três grandezas físicas estão relacionadas. E relacionadas de que forma? Ó, que a corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência. Ou seja, se por uma tensão, vamos lá, pensa o seguinte, você tem uma, de novo, vamos pegar lá os 10 volts, né? Você tem uma tensão de 10 volts. Como que funciona a sua corrente? Né? Se você tiver uma resistência maior, a corrente é menor. Né? Se a resistência é menor, a corrente é maior. E assim vai, né? Como está bem explicadinho aí no parágrafo. Ele percebeu isso e a partir daqui ele estipulou suas duas leis. A primeira é que a tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Ok? Ou seja, U igual a RI. Bem simples, direto, né? Sem maiores dificuldades. Aí a segunda lei já é um pouquinho mais trabalhosa. Ele percebeu que, né, a resistência elétrica vai depender de três fatores. E quais são esses fatores? O primeiro deles, o comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica. Ou seja, vamos lá, você pega um fio condutor. Aí você pega um fio condutor do tamanho de uma caneta, né? E o outro do tamanho da sua mesa. O fio maior vai ter maior resistência. Por quê? Como ele é mais comprido, imagina o seguinte, você tem dois fios iguais àquele tubo com a bolinha de gude com barbante. Mesmo sejam dois fios iguais, só que um do tamanho de uma caneta e um do tamanho da mesa. Cheio de estaca, né, do espeto de churrasco, né, de madeira, né, do espetinho. E aí, o elétron, né, ou seja, a corrente elétrica, vai ter mais dificuldade para passar em qual deles? Do maior. Lógico. Porque o outro, por mais que seja difícil também, o caminho é menor. Então, assim, ele vai encontrar essa resistência por muito pouco, enquanto na outra ele vai encontrar um longo caminho cheio de resistência. Beleza? Segunda, diâmetro. Ou seja, quanto maior a área, ou seja, se você pega o seu fio e olha de frente, né,
quanto maior a área, menor a resistência. Por exemplo, você pega uma moedinha de... Vamos lá, duas moedinhas aí. Você pega uma moeda de 10 centavos, né? E compara com a de R$ 1. A de R$ 1 é o quê? A área dela é maior. Então, ou seja, por ela ser maior, o elétron ele consegue encontrar menos resistência na hora de passar. Beleza? Então, ou seja, se você vê um fio muito fino, a resistência dele é grande. Enquanto se você pega já um fio mais grosso, a resistência é menor. Tá? E a outra é o tipo de material. Lembra que eu disse um pouquinho atrás que eu disse que a resistência elétrica é uma propriedade do material? Então, o terceiro fator é o tipo de material, porque isso interfere na quantidade de elétrons livres. Como eu expliquei lá na aula passada de condutores isolantes, condutores são aqueles materiais que o elétron ele percorre ali, você tem os elétrons livres, ele tem uma liberdade de movimento. Aí, por exemplo, um fio de cobre e um fio de ferro. Ambos são condutores. Mas aí, como é que vai funcionar a resistência elétrica de cada um? O cobre é o melhor condutor do que o ferro. Por quê? Porque o cobre tem mais elétrons livres que o ferro. Por isso que quando você está trabalhando com fiação elétrica, por exemplo, iluminação, né? Quem aqui já não viu vídeos, né, notícias que, por exemplo, fios de cobre estão sendo furtados, estão sendo roubados de obras públicas e tudo. Então, né, vez ou outra aparece uma notícia dessa na TV. Aí pergunta, por que são fios de cobre? Por que eles estão usando cobre e não ferro? Porque o cobre conduz melhor a eletricidade. E por que o cobre conduz melhor? Porque ele tem mais elétrons livres. Beleza, gente? Bom, galerinha, fiquem com isso aí na mente, tá? De novo, a primeira lei de Ohm relaciona as nossas três grandezas físicas que estudamos até agora: corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica, tá? E a segunda lei já depende do tipo do material, né? Desculpa, a resistência vai depender de três fatores, né? O tipo de material é um deles, o comprimento e o diâmetro também. Aí, uma coisa que é interessante, pessoal, é o fato da resistência. O que acaba acontecendo? Lembra que eu falei na aula passada do efeito Joule? O que é o efeito Joule? É um efeito em que a corrente elétrica, ao passar por um material, vai produzir calor, não é isso? Então, pessoal, e por que produz calor? Por causa da resistência elétrica que o material tem. Ou seja, se o material é composto de um jeito que a resistência elétrica é alta, a corrente elétrica ao passar ali vai encontrar muita dificuldade. E o que vai acontecer? Os elétrons vão... Lembra o nosso... que eu pedi para vocês imaginarem o tubo com os espetos de churrasco? Ao você puxar, o que vai acontecer? A bolinha de gude vai ficar batendo em várias estacas ali até sair pela outra extremidade. Nessas batidas, esse atrito vai gerar calor. Beleza? Por isso que quando você, por exemplo, olha para o poste de iluminação aí, né, da sua rua, do seu bairro, os fios que passam a corrente são fios grossos. Por isso, né? São fios de diâmetro grande. Por que, por exemplo, não é um fio, não são fios finos, por exemplo, da grossura, né, com um diâmetro igual ao do seu carregador de celular? Ao invés disso, são aqueles fios enormes que, tipo assim, o rapaz ali
da companhia elétrica, né? Tipo assim, se ele toca, se ele segura ele com a mão, né? Assim, você vê que, tipo assim, às vezes ele mal consegue fechar a mão de tão grosso que é o fio, né? Justamente por isso. Para o quê? Você, quanto maior a área do seu fio, menor a resistência. E, consequentemente, é uma forma de você diminuir o efeito Joule, né? Que acaba acontecendo, né? No, nesse processo. Beleza? Então, galerinha, para encerrar os exercícios aqui dessa parte. Aí, turminha, fechar isso aí, página 28, vocês podem fazer do 1 ao 6. Ué, Igor, mas aqui, ó, os primeiros exercícios são de conta, você falou que não ia cobrar. Então, turma, eu não ia cobrar, eu pensei aqui e tal, eu não ia cobrar nada, tipo assim, absurdo para vocês. Quando eu digo, como assim absurdo? Eu digo assim, cálculos super elaborados, cálculos assim que você requer uma maturidade matemática que tipo assim vocês só vão encontrar no ensino médio, né? Assim, sem querer assustar vocês, mas os exercícios de exatas, química vocês ainda não têm, vocês vão ter no próximo ano. Matemática e física, eles são muito simples, né, na idade que vocês estão agora. Justamente porque para vocês adquirirem maturidade para vocês trabalharem com exercícios mais complexos, né, no futuro. Então, esses exercícios de conta, vocês vão ver que não é nada absurdo, são cálculos super simples, né? E que não envolvem nenhum tipo de raciocínio assim, nossa, eu precisava ser o gênio da física, o gênio da matemática para conseguir fazer, tá? Então, galerinha, podem fazer os exercícios de conta aí, sem problema nenhum. E os exercícios de teoria, né? Metam bronca aí, entendam bem os conceitos. Qualquer dúvida que vocês vierem a ter com relação aos exercícios ou à matéria, só perguntar. Belezinha? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.